Beleza. Pronto, achei. Então vamos começar a gravar. Então, Roberto, Daniel, Bia, que fala muito, Priscila também, ó, o que vocês falarem vai estar gravado, hein? Olhem, cuidado, hein? Vou falar mesmo. Ainda o porquê dos 10 mandamentos, fazer com que a comunidade dos discípulos percebam, né, que precisam resgatar a obediência aos princípios morais e éticos de Deus como parte da sua missão na sociedade. É muito interessante que quando o Moisés repete os 10 mandamentos em Deuteronômio, capítulo 4, ele enfatiza essa importância de guardar esses preceitos como uma maneira de manifestar diante das nações a sabedoria de Deus. Que grande Deus é este que vos deu tanta sabedoria, estatutos como esse. Então, há um aspecto missional quando a gente decide, opta, busca viver nos padrões éticos estabelecidos por Deus. Apareceu ali. Cadê? Muda. Uma compreensão equivocada. O Maurício Zagari, esse cara é fera, né? Eu tenho 2 livros dele, que é o Perdão Total e Perdão Total na Igreja. E ele tem um outro que é Perdão Total no Casamento, que eu ainda não me arrisquei ainda nesse, não. Mas ele é fera, escreve muito, escreve muito. E ele foi o editor desse livro, O Poder dos 10 Mandamentos. E ele, na apresentação do livro, ele fala: ó, aos olhos do autossuficiente homem pós-moderno, o Decálogo parece ser uma castradora e anacrônica lista de proibições, estabelecida por um Deus estraga-prazeres, tirânico, admitia Cícera, chegou a irmã Cícera, tirânico e mandão. O nosso tempo é um tempo de liberdade, né? Todo mundo quer ser... viva a sociedade alternativa, né? Desde os anos 80, né? Que essa efervescente, essa luta crescente por se libertar. E uma olhada rápida, que despreza em alguma medida o todo da lei de Deus, vai considerar os 10 mandamentos realmente castrador. E essa ideia de anacrônica é muito presente hoje, na pós-modernidade, naqueles que combatem os valores morais judaico-cristãos. Eles vão dizer que a lei que nós olhamos é uma lei que está desatualizada, é uma lei que caducou, são valores de outro tempo, para outra cultura, que é um anacronismo que nós cometemos quando invocamos para os dias de hoje valores morais que foram dados por Moisés numa tábua de pedra. Então, reina no pensamento pós-moderno essa ideia de que os valores defendidos ali nas escrituras são anacrônicos, estão fora não estão como se diz, no ritmo, não estão alinhados com a sua época. E uma olhada rápida tem essa sensação. Mas quando a gente começa a se debruçar na palavra de Deus, quando os nossos olhos são iluminados, nosso coração é iluminado por Deus, nós vamos percebendo que não. São eternos. A palavra de Deus, ela nunca caduca. É incrível como às vezes a gente olha, lê um texto e fala: nossa, será que fulano estava assistindo o jornal de ontem quando escreveu esse texto bíblico? Não é possível. Né? A gente, às vezes, se assusta com quão atual é a questão de alguns textos bíblicos. Você olha, quando começou esse movimento aí da ideologia de gênero, por exemplo, a gente lia Romanos e falava: meu Deus, será que Paulo tinha uma projeção, ele fez uma viagem do tempo e visualizou esse negócio de homem com homem, mulher com mulher, essa perversão sexual? Mas não, é porque naquela época já acontecia. E a gente não inventou nada. O povo pós-moderno não inventou nada. É só uma repetição das mesmas mazelas. Seguindo, na verdade, estes 10 mandamentos, né, na palavra do Maurício, constituem um passaporte para uma vida equilibrada, harmoniosa e, consequentemente, feliz.
uma demonstração de um pai gentil, carinhoso e devotado para com a humanidade. Essa fala dele, apesar tem verdade, mas ela acaba trazendo um aspecto até reducionista que vale a pena a gente pontuar aqui. Minha internet já avisou ali que está instável. Que vale a pena a gente pontuar aqui. Quando ele olha nessa ótica, ele reduz, em alguma medida, a ideia de que a lei de Deus é essencialmente para que tudo te vá bem. Sim, ela tem esse aspecto. Todavia, ela tem o seu aspecto missional, de anunciar ao mundo as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como Pedro fala, se referindo à igreja como o novo sacerdócio real de Deus. Então, nós temos essa observação em cima do que o Maurício fala. Mas, sim, observar os 10 mandamentos e os seus desdobramentos, sempre que a gente está falando aqui da lei de Deus, a gente não está restringindo aos 10 mandamentos, a gente está falando da lei dada no Sinai e os desdobramentos que tem a partir de então. Então, sim, nesse sentido, a gente tem, buscando viver sob essa lei, uma vida equilibrada, harmoniosa e, consequentemente, feliz. E a gente já havia dito em algum momento, nas 2 aulas anteriores, essa lei como uma manifestação do amor de Deus, do Deus gracioso, que ele nos dá a sua lei para mostrar, para nos ensinar como ele quer ser servido, como ele quer que nós nos relacionemos com ele e com o nosso semelhante. Ele não é um Deus que não nos ensina como nos aproximar dele. Tem um telefone aí tocando. A mãe vai atender aqui. É interfone, né? Não. Vamos lá. Irmã Cícera, seja bem-vinda. Paz do Senhor para você aí. Né, que eu não te cumprimentei, a senhora chegou depois. Então, quem quiser acompanhar pela Bíblia, mas está aqui o texto, né? A verdadeira e mais abrangente perspectiva, a perspectiva do Maurício, ela é verdadeira, mas desprovida da dimensão missional. Êxodo 19, versos 5 e 6, né? Antecedendo ali o contexto imediato anterior à entrega dos mandamentos, diz: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdote, uma nação santa. Como a gente sabe que as escrituras interpretam as próprias escrituras e o Novo Testamento, em alguma medida, lança a luz em algumas coisas que não são tão evidentes no Antigo, Pedro, quando está tratando dessa questão de nação sacerdotal, o que ele diz é que nós somos nação santa, raça eleita, sacerdócio real, para anunciar ao mundo as virtudes de Deus, né? Daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a guarda ou a obediência, a busca de andar conforme os padrões éticos, morais estabelecidos por Deus na sua lei, ela é uma manifestação dessas virtudes de Deus que Pedro fala. É uma forma de as nações olharem, é aquilo que Jesus fala, né? Que brilhe a vossa luz e resplandeça sobre os homens. Essa luz de Deus toca em você e resplandece a partir de você para as nações. Você como aquele farol que sinaliza o caminho. Você não é o caminho, mas você sinaliza. Daniel, por favor, pastor Roberto, né? Vamos falar um pouquinho. Fala aí, Roberto. Pode falar, Daniel. Então deixa que Bia está aí agoniada para falar. Eu não. Bia não quer falar, não. Não. Eu só queria comentar uma coisa só. Por favor. O irmão estava falando aí, né? E eu estava olhando aqui os slides e tudo. E uma grande dificuldade da gente falar de mandamentos, de ordenanças, de leis, é justamente por conta dessa cabeça moderna que a gente tem hoje em dia,
de achar que o ser humano ele é completamente autônomo em todos os sentidos, no sentido moral, no sentido político. E autônomo significa lei própria, né? A palavra significa exatamente isso, lei própria. Então, o ser humano desenvolve a sua própria lei, o ser humano determina o que é certo e o que é errado, ele que vai decidir o que ele vai seguir, o que ele não vai. E uma noção de um Deus que se revela e se impõe sobre um povo e diz quais leis eles devem seguir, quais atitudes eles devem ter, quais atitudes eles não devem ter, é uma questão totalmente, completamente absurda para a mentalidade que a gente tem hoje, né? Soa A gente tirano. não... Sim, exatamente. E a gente não consegue processar isso mais, né? A gente tem uma dificuldade imensa disso. Inclusive, tem um programa um pouco antigo, né? Um grupo humorístico lá da Inglaterra, chamado Monty Python. E eles fizeram um filme que é O Rei Arthur em Busca do Cálice Sagrado. E a gente conhece a história do Rei Arthur, né? Aquele cara que tirou a espada da pedra e virou rei da Inglaterra, da Bretanha. E é engraçado que nesse filme que eles fizeram, eles satirizam essa história toda e chega o Rei Arthur, né, diante assim de dois camponeses, e ele fala o seguinte: eu sou o rei de vocês, eu estou aqui com a espada Excalibur na mão, então eu sou o rei de vocês e vocês são os meus súditos. E aí uma coisa muito engraçada que acontece é que ele está diante de aldeões, né, de camponeses que teoricamente deveriam ser submissos e baixar a cabeça, e é isso aí. Mas eles entram numa discussão política, né, muito interessante com um personagem. Eles falam: mas como assim você é nosso rei agora? Você só pegou uma espada de uma pedra, né? Que autoridade você tem para ser o nosso rei? E é muito engraçado o filme, né? Então, isso assim, é um sintoma da nossa sociedade, né? A gente questiona qualquer tipo de poder que apareça por aí querendo governar a gente. E é por isso que a gente tem democracia, né? Não estou dizendo que a democracia é ruim, mas a gente tem a democracia justamente para a gente dizer: o cara que está lá governando, ele está lá porque eu votei, porque eu determinei assim, então a gente precisa fazer desse jeito, porque o poder tem que vir de mim de algum jeito. Se não sou eu que estou governando, mas pelo menos eu vou votar para ele ir lá, para ele governar. Então, essa noção de 10 mandamentos, de um Deus que aparece, a gente nunca pediu que Deus aparecesse, a gente nunca pediu para que Deus mandasse 10 mandamentos, a gente nunca pediu para que Deus se revelasse, mas ele se revelou, ele se mostrou e ele botou essa lei no nosso colo e ele exige da gente isso. E essa discussão, né, sobre os 10 mandamentos passa por essa nossa submissão, realmente, da gente quebrar esse nosso orgulho, essa nossa incapacidade de nos sujeitarmos aos mandamentos, né? Eu acho que esse é o principal problema, na verdade, se falar em mandamentos, em leis, porque o contexto que a gente está, e por mais que a gente seja crente, é uma coisa muito difícil, porque desde que a gente sai da barriga da mãe, a gente já começa a aprender esse tipo de coisa, que você tem que ter o seu próprio pensamento, que você não pode seguir ninguém, que você tem que produzir a sua própria lei. E isso é muito difícil para a gente aprender, né, dentro do contexto da igreja, dentro do contexto, enfim, de um lar cristão e qualquer coisa assim, né? Enfim, né? Só isso aí, mais ou menos, que eu estou pensando. Roberto, alguma coisa? Não, é essa caminhada mesmo, né? Hoje em dia, falar de lei é muito complexo, né? Porque faz se lembrar um pouco o final, quase sempre, né? O livro de Juízes sempre traz a sua história, e aí, no final de cada história, há um comentário que é sempre o mesmo, né? Naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que queria. E hoje em dia você tem as leis, mas parece, principalmente no brasileiro, que o legal para o brasileiro é transgredir a lei. Seja lá qual for. Né? É sempre o... Isso não é bem assim. Né?
isso não é bem assim, não é bem assim que a coisa funciona. E aí o que mais você vê às vezes é quem deveria fazer com que a lei seja cumprida transgredindo a lei. Né? Certa ocasião, eu estava trabalhando, a gente parou o carro numa descida, aí vieram 2 pessoas da lei falar com a gente, não, cara, porque, tipo assim, eu tô com uma situação no medidor lá, que não sei o que lá. Aí, quando o cara foi embora, o outro cara falou assim, caramba, que coisa interessante. Não, velho. O cara que deveria estar velando pela guarda da lei está infligindo a mesma. Eu falei, mais ou menos isso. A gente disse, né? O brasileiro tem essa cultura que o brasileiro, o americano, ele quer infligir a lei. Tem um vídeo bem interessante, uma coisa mínima. Um time de futebol que tem um jogador europeu, um brasileiro, um uruguaio e um argentino. E aí tem um caminho para você chegar até um local, você pode passar por debaixo da escada, você pode ir pela porta direto. É uma coisa banal. Aí o vídeo fala assim, veja quem é europeu e quem são os sul-americanos. Porque o europeu vai direitinho, passa pela porta e sai normal. Os outros sul-americanos passam por debaixo do negócio e cortam caminho. Então, a gente tem essa questão, como o Daniel falou, as pessoas têm esse problema com alguma coisa de lei. E seja ela qual for, né? A pessoa sempre vai querer estar transgredindo a lei que foi dada para ele. Infelizmente, a gente tem esse problema na nossa sociedade brasileira, nossa cultura em geral. Né? Essa nossa ideia de jeitinho brasileiro está diretamente associada a jeitinho de burlar leis. Está associada a isso, jeitinho de burlar lei. Não é outra coisa que não isso. Está sempre associado. O brasileiro vai dar um jeito de burlar a lei. Só para poder não ficar nas minhas palavras, como diz os pregadores, deixa eu ler o texto aqui de 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 9, diz assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a ideia do... Tanto que troço vermelho é esse que surgiu aqui, gente? Tanto nos 10 mandamentos quanto aqui, é uma ideia de uma atitude, né, que Pedro fala isso após as exortações de conduta, é de uma atitude que proclama as virtudes de Deus. Essa atitude em si já proclama. Então, a lei ela não pode ser entendida a parte do amor de Deus, de um Deus que dá aos seus filhos um meio de se relacionar com ele e com o próximo, e o seu aspecto missional, de que, através dessa obediência, o Michael Goren, no livro dele, Igreja Missional, ele fala que Israel ele foi colocado por Deus como uma vitrine no meio das nações. Ele era aquela vitrine onde o povo olhava e se admirava. Né? Pelo menos esse era o objetivo, né, da nação santa, da nação de sacerdotes. Era ser uma vitrine para as nações, que olhariam e falavam, nossa, você está vendo como eles tratam do solo, né? A questão do descanso da terra, você está vendo como eles se relacionam entre si, você está vendo que eles não tratam da mesma forma aqueles que mataram intencionalmente e aquele que acidentalmente provocou a morte. Você está vendo que leis sábias esse povo tem? Que Deus é esse que os instruiu tão sabiamente? Então, há esse aspecto missional dentro do Novo Testamento. Como está lá em Deuteronômio 4:6, minha conexão baixou. Sai. Isso. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão, de fato, esta grande nação é povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje?
Então, fica muito claro essa ideia de manifestar a bondade, a justiça, a santidade de Deus através de uma obediência à sua lei. Seguindo ainda, Maurício Zagari diz, por que cristãos não fazem uso dos princípios e valores dados por Deus como passaporte para uma vida equilibrada, harmoniosa e, consequentemente, feliz? Aí, nesse aspecto individual, é o que a gente questiona às vezes. Nossa, se a gente lê de Gênesis e Apocalipse que bom é seguir os conselhos do Senhor em tudo, por que a gente não faz uso desses conselhos? Porque, às vezes, a gente prefere seguir a instrução, a orientação ou o conselho de alguém que nem sequer se submete aos mesmos valores, à mesma fé. Nem sequer. A pessoa, às vezes, nem acredita na existência de Deus, mas, às vezes, a gente prefere tomar conselho com eles do que tomar conselho com a palavra do Senhor. Ih, cara. Chegou nada aí, né, Roberto? Eu escutei um "ih, cara". Não, travou tudo. Travou aqui. Travou. Alguém me ouve? O som tá travando tudo. Alguém está me ouvindo? É. Voltou? Você foi com fora e começa a travar tudo. Travando. Minha internet, meu Deus, não sei se é a minha. A minha, de vez em quando, está aparecendo aqui. Conexão instável. Conexão instável. Ah, Jesus. Entendeu? Depois da pandemia, Deus vai providenciar uma internet melhor para a igreja. Então, a ideia aqui do Maurício Talvez é que... ficar só o áudio, talvez melhore, não melhor. sei. Não entendi. Dá pra... Se eu botar só o áudio... Desativar som. Interromper vídeo. Vamos ver que só o áudio se fica melhor. Melhorou? Melhorou, Roberto? Daniel? Por enquanto tá bom. Tá bom. Vamos ver, eu tirei a minha imagem. Também para vocês cansarem, né? A gente já falou disso, a questão da lei moral, lei cerimonial, não vamos nos deter nisso. Tá travando ainda. Jesus. Vamos... Deixa eu ver. Interromper o vídeo. Deixa eu tentar interromper vídeo de todo mundo para poder ver se fica melhor, todos sem vídeo. Vou botar todos sem vídeo para ver se fica melhor. Que aí, de repente, fica mais leve, né? Digamos assim, exige menos da internet. Vamos ver. Estão me ouvindo? Sim. Agora sim. Sim. Então, a gente já falou já falamos disso nas duas aulas anteriores, sobre lei moral, lei cerimonial, então a gente vai passar adiante, né? Então, a lei moral, ela revela a natureza humana, tem também o objetivo de limitar a ação do mal na sociedade e orientar o povo de Deus, né, isso de maneira atemporal. E o seu caráter pedagógico de apontar para Jesus Cristo. Então, agora a gente entra no Êxodo 20, que é, de fato, onde são dadas as palavras, que chamada palavras de liberdade. Por que chamada assim palavras de liberdade? Porque o Senhor dá essas palavras ao povo exatamente depois de os retirar da sua escravidão. Então, Êxodo 20, verso 1 e 2. E Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outro Deus diante de mim. É interessante a semelhança, né, na ação. Antes de Deus dar os 10 mandamentos, ou as palavras ao povo, ele se proclama: eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, eu sou aquele que te tirou do Egito, da terra da sua escravidão. O Senhor se apresenta, anuncia a sua autoridade
e reivindica essa autoridade, baseado no fato de que eu os livrei. Vocês estavam na servidão. E começa, sendo assim, não terás outros deuses além de mim. Sendo assim, já que eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da terra da sua escravidão, não terás outro Deus diante de mim. Estão me ouvindo? Sim. 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 Então, essa palavra vai de encontro àquilo que a gente já falou alguma vez, de um povo que saiu com a sua mentalidade, sua cosmovisão egípcia. 430 anos no cativeiro. Então, se apresenta para eles um Senhor dizendo, eu sou o Deus, não terás outros deuses. E aquele povo já havia visto as pseudo-divindades do Egito serem humilhadas através das pragas. A sociedade egípcia era uma sociedade cheia de deuses. Tudo era divinizado, né? Os astros eram divinizados, os rios, o rio Nilo era uma divindade, a prosperidade